Janeiro é o pior mês do ano para quem trabalha com odontologia. E é isso que a maioria dos dentistas acredita. E para ser sincero, eu também já acreditei nisso. A agenda ela esvazia, os pacientes eles somem, os orçamentos esfriam e eu começava mais um ano com aquela sensação de que estava ficando para trás, enquanto todo mundo parecia crescer. Aquilo era frustrante, desgastante e no fundo eu realmente achava que o problema era o calendário. Até que um dia caiu a ficha. E o problema não era o mês, era a minha postura. E eu perdia o ritmo antes mesmo do paciente desacelerar, porque eu simplesmente tinha aceitado aquele movimento baixo. E quando entendi tudo isso, as coisas mudaram. E agora eu vou te contar o que todos os meus sócios que estão à frente dos mais de 80 hospitais abertos da Odontotop colocam em prática todos os anos no fim de ano para aumentar o movimento e fazer com que as pessoas busquem a nossa empresa para fazer os seus tratamentos. A primeira estratégia é uma das mais importantes: reativar pacientes antigos. Toda clínica tem uma base enorme de pacientes que simplesmente desapareceram e quase nunca é por insatisfação ou por algum problema, e sim porque a vida ficou corrida. E essas pessoas elas entram no piloto automático, mudaram de rotina, esqueceram de acompanhar a saúde bucal e pronto, ficaram um ano ou mais sem voltar ao dentista. E aqui está o ponto. Esses pacientes, eles têm um dos maiores potenciais de fechamento de tratamento. Eles já te conhecem, eles já passaram pela clínica, eles já tiveram uma boa experiência. Falta só um motivo, um lembrete para eles retornarem. Quando você resgata esse público, o resultado ele aparece muito mais rápido do que qualquer campanha para atrair novos pacientes. É um movimento mais eficiente, mais rápido e com uma taxa de retorno muito maior. E por que janeiro é ideal para isso? Porque nesse período as pessoas elas estão mais tranquilas e raramente elas procuram um dentista, inclusive muitas acreditam que todo mundo está de férias. E é justamente aí que está a grande oportunidade. Se mostrar disponível e fazer o paciente se sentir especial, mostrando que você lembrou dele. Agora, como aplicar tudo isso na prática? Primeiro, veja quais os pacientes não apareceram há 6 meses, 1 ano ou mais. Segundo, dê prioridade para aquele que deixou um tratamento pela metade ou precisa continuar em implante, por exemplo. Terceiro, mande uma mensagem simples, perguntando como a pessoa está, lembrando do tratamento em aberto ou da necessidade de fazer um check-up. E quarto, ofereça horários flexíveis, agora no começo do ano, para facilitar o seu retorno. E uma quinta dica, acompanhe quem responder. Muita gente só precisa de um lembrete extra para voltar. Essa estratégia ela funciona porque atinge pessoas que já confiam em você e só precisa de um empurrãozinho para tomar o cuidado com a sua saúde bucal. A segunda estratégia é muito eficiente e ainda pouco usado pelos dentistas. Vender agora para começar depois. Muita gente quer iniciar um tratamento, mas fica inseguro por causa dos gastos de fim de ano. E isso é totalmente normal. Dezembro pesa no bolso, mesmo com o 13º. Aliás, esse é o ponto. As pessoas elas recebem mais, mas também gastam mais. Isso não significa falta de interesse, significa apenas um momento de reorganização financeira. Então, como contornar tudo isso? Mostrando para o paciente que ele pode garantir a sua vaga agora e iniciar em fevereiro ou março, quando as contas elas já estiverem mais leves. Isso tira o peso do agora e evita que ele adie o seu tratamento por tempo indeterminado. E o melhor, você resolve uma objeção real sem dar desconto, sem fazer promoção, sem desvalorizar o seu trabalho. É apenas uma forma mais inteligente de conduzir a conversa. Agora, existe um ponto importante. Nem sempre você vai precisar aplicar essa estratégia, porque no fim de ano, muitos pacientes têm capital disponível por causa do 13º. Por isso, a primeira abordagem deve ser sempre apresentar o tratamento normalmente, destacando os benefícios, os resultados, a diferença que aquilo vai fazer para a vida do paciente. Se mesmo assim você percebe que o paciente começou a pedir condições especiais ou deu sinais de que iniciar agora seria um problema, aí sim faz sentido você utilizar essa abordagem. E aqui entra algo fundamental para você dentista que quer vender melhor. Entender o comportamento das pessoas e reconhecer o perfil diferente dos pacientes. Quanto melhor você identifica isso, mais assertivo ficam as suas conversas e maiores são as suas chances de fechamento. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, identifique os pacientes que demonstram interesse, que fizeram avaliação ou perguntaram sobre as condições. Segundo, deixe claro que eles podem fechar agora e agendar o início para a data que fizer mais sentido para eles. E terceiro, organize sua agenda de fevereiro e março
março com esses casos programados. Quarto, mantenha um contato para garantir que esse paciente esteja seguro e alinhado com o início do tratamento. Com isso, você garante o movimento em janeiro e já começa em fevereiro com uma agenda estruturada, sem precisar correr atrás de última hora. Essa abordagem ela funciona porque ela respeita o momento financeiro do paciente e, ao mesmo tempo, mantém a clínica ativa logo no início do ano. A terceira estratégia é aproveitar as férias escolares. Durante as férias, a rotina das famílias ela muda completamente. As crianças elas estão em casa, os pais têm mais flexibilidade de horário e o clima ele é mais leve. Isso facilita agendar consultas, iniciar tratamentos simples e resolver pendências que foram deixadas para depois ao longo de todo o período escolar. Enquanto muitos dentistas enxergam janeiro como um mês parado na odontopediatria, ele é justamente o contrário. Um período em que os pais eles estão mais disponíveis, mais atentos, mais dispostos a cuidar da saúde bucal dos filhos antes da volta às aulas. É importante lembrar também que nas férias o consumo de doces, sorvetes, guloseimas ele aumenta muito e com isso o risco de cárie também aumenta. Quando você explica isso de forma simples e direta e educativa, os pais eles entendem que janeiro é o momento ideal para levar o filho para o dentista. E essa abordagem ela gera um movimento imediato e ao mesmo tempo fortalece o vínculo com as famílias. E o melhor, o retorno à fidelização ao longo do ano. Na prática, como é que eu devo fazer isso? Primeiro, liste os pais que já levaram os filhos a um período considerável e comunique isso de forma direta, que janeiro é o período perfeito para fazer um check-up na saúde bucal antes da volta às aulas. Segundo, ofereça consultas como limpeza, uma avaliação ortodôntica inicial em uma única visita, facilitando a vida dos pais. E o terceiro, explique o aumento do risco de cáries nas férias e mostre como uma consulta preventiva, nesse momento, evita problemas ao longo do ano. Essa estratégia funciona porque ela aproveita o momento das famílias, cria conveniência e mantém a clínica ativa num período em que a maioria dos dentistas simplesmente aceita a queda no movimento. Janeiro só é o pior mês para quem acredita que janeiro é o pior mês. Porque quando você muda a sua estratégia, muda a postura e muda a sua mentalidade, janeiro deixa de ser um problema e vira uma vantagem competitiva. Enquanto muitos dentistas estão parados dizendo que ninguém fecha tratamento, você está crescendo, fortalecendo a sua clínica e preparando o terreno para dias melhores no próximo ano. Lembre-se, não é o mês, é a postura. Não é a falta de demanda, é a falta de estratégia. Não é o calendário que define o seu resultado, é o seu comportamento diante dele. Quando você muda isso, janeiro não só deixa de ser um obstáculo, ele vira a sua primeira grande oportunidade do ano para crescer, faturar e ser líder no mercado. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Por hoje é isso, até o próximo vídeo.